Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, em mais uma semana aí, na nossa continuidade das nossas aulas remotas, porque nós não podemos nem devemos deixar o ensino parar, pessoal? Então foi a única forma que nós achamos de manter esse contato, esse vínculo com vocês. Nós temos que nos esforçar para estar acompanhando as atividades e fazendo também as atividades. Então, estamos aqui em mais uma quarta-feira, para falar da nossa querida ciências para os sétimos anos, em particular para a física dos sétimos anos, como nós já vemos discutindo aí há algum tempo, desde o início do ano, quando nós estávamos ainda nas nossas atividades presenciais. Então, nós temos aqui, dando continuidade aí às nossas discussões sobre os tipos de força. Já discutimos aí uma grande variedade de tipos de força, força gravitacional, força de contato, força magnética. Na nossa última aula, há 15 dias atrás, nós discutimos dois tipos de força que, apesar de não parecer, estão muito presentes no nosso cotidiano, que foi a chamada força normal, que é aquela força que é contrária à força gravitacional, que é aquela força vertical para baixo. Existe uma força vertical para cima que tende a equilibrar a força gravitacional e que, por exemplo, explica como um objeto permanece em cima de uma mesa sem ultrapassar a mesa, já que existe uma força vertical para baixo. Como também discutimos um outro tipo de força chamada de força de tração. Essa no nosso cotidiano ela está muito mais presente, na minha humilde opinião. Por quê? É aquela força que vai utilizar cabos, cordas, correntes para exercer uma força sobre um outro corpo. E aí a gente tem inúmeros exemplos. O mais próximo da nossa realidade é a própria bicicleta. Então a bicicleta, para que o pedal consiga rodar, girar a roda e a bicicleta se locomover, existe uma tração. E essa tração só é possível porque existe uma corrente ligando a coroa, a catraca e o pneu. À medida que você vai tracionando a coroa, a corrente vai tracionando a catraca e vai movendo o pneu da bicicleta, o pneu da moto, o pneu do carro, já que todos seguem o mesmo princípio. Essa é a chamada força de tração, quando é executada, um corpo executa uma força sobre outro corpo com o auxílio de um cabo, de uma corda ou de uma corrente. E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de força, também muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, estudado pela física, que é a chamada força elástica. Isso mesmo, pessoal, força elástica. E a gente pode associar isso sim a um elástico, O elástico do calção. Às vezes o calção está meio sambado, está meio velho, a gente diz: ô mãe, tem que comprar um short, um calção para mim, porque o elástico do calção morreu. Mas como assim morreu? Ali, pessoal, é uma força que vai fazer com que aquele calção, aquele short se ajuste à nossa cintura. Quando isso acaba, quando essa força elástica acaba, quando o poder do elástico acaba, ele fica caindo, e a gente tem que trocar o elástico ou trocar o calção. Mas vamos ver o que a física diz, o que ela traz sobre a chamada força elástica, que é representada pelo F vetor. Isso quer dizer que é uma força vetorial, então ela tem sentido e tem direção, não é? E também é representada pelo F maiúsculo mais ET minúsculo, representando força elástica. Então, o que é a força elástica? Nada mais é do que uma força que, quando aplicada a um material, temos aqui um exemplo, uma tábua, duas molas, As molas são os materiais, Elástico, materiais elásticos, que são materiais que conseguem se deformar e depois que a força cessa voltar ao seu estado inicial, consegue se deformar e depois voltar ao seu estado inicial, onde ele reage e aplica uma força restauradora. Então, o que é a força elástica? É uma força restauradora que vai restaurar a posição inicial de um material após ele ser esticado. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma mola presa a uma mesa e ela aqui está no seu estado normal. Aqui não há aplicação da força elástica. Vem um camarada lá e puxa essa mola. Ele aplicou uma força elástica nessa mola. Está aqui, a força. Desculpe, ele aplicou uma força nessa mola. Quando ele soltar a mola, a força elástica vai fazer com que a mola volte ao seu estado inicial, ou seja, restaure a sua forma. Então a força elástica nada mais do que uma força restauradora de objetos elásticos. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui essa mola.
tá? Todo mundo tá vendo, né? Essa mola está no seu estado inicial. Não há aqui aplicação de força sobre essa mola. E o camarada vai lá e aplica uma força vertical para baixo nessa mola. Deformou a mola, né? Porém, quando eu soltar, quando essa força deixar de ser aplicada, ela vai voltar ao seu estado inicial. Por quê? Uma força elástica fez com que houve a restauração da mola, né? Então eu puxo uma força. Quando eu solto, a força elástica restaurou o estado inicial da mola, tá? Como também está sendo mostrado aqui, ó. Aqui a mola está no seu estado inicial. Quando é aplicada uma força vertical para baixo, ela se deforma. Ela volta ao normal? Se ela for um material elástico, sim. Quando essa força cessar, a força elástica vai fazer com que ela volte ao seu estado inicial, tá? A força elástica ela vai depender de dois fatores muito importantes, tá? Dois fatores muito importantes, que é o material que está sendo utilizado e a deformação. Primeiro vamos falar sobre o material. O material ele pode ser de dois tipos. Nós temos dois tipos de materiais que podem estar sendo utilizados aí para exercer a força elástica. Um material chamado de material elástico, que é um material que quando deformado, a mola, não é? Ó, quando deformado, tá aqui a deformação, volta ao seu estado inicial, ó, volta ao seu estado inicial. Esse material é um material elástico, tá? Porque ele tem uma força elástica. E um material chamado de material plástico, que é um material que quando deformado não volta ao seu estado inicial, porque ele não tem uma grande força elástica. Exemplo, você pega uma folha de papel. Quando você amassa a folha de papel, quando você abre a mão, ela volta ao seu estado inicial? Não volta. Ela volta a ficar retinha, bem lisinha? Não volta. Por quê? Porque ela é um material plástico. Porém, quando você pega a mola, ou um elástico, né? Ou quando você pisa quem já foi, por exemplo, na cama elástica, né? Quando você pisa na cama elástica, as molas se deformam, né? Quando você salta da cama elástica, as molas voltam ao normal. Por quê? Porque ali existe uma força elástica que vai fazer com que as molas voltem ao normal. Se isso não acontecesse, a gente não conseguiria pular na cama elástica. A gente ia bater e ficar. Ela não iria jogar nós de volta, tá? Isso quer dizer que a força elástica é uma força contrária à força aplicada. É uma força oposta. O sentido é vertical, porém a direção é oposta, né, à força aplicada, tá? Então, quanto ao material, elástico, quando ele se deforma e volta, tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial, né? Quando você puxa uma liga, o elástico, quando você solta, ele volta ao seu estado inicial, né? Se você soltar com força, ele pega no dedo e dói, não é? E os materiais que não conseguem voltar ao seu estado inicial são chamados de materiais plásticos. E o outro fator é a deformação, tá? Em relação a quem? Em relação aos materiais elásticos. Quanto maior for a deformação, maior vai ser a força elástica promovida contrária a essa deformação. Isso quer dizer que eu pego um camarada de 40 quilos e um camarada de 70 quilos e coloco na cama elástica, né? Quem é que vai conseguir fazer com que a cama elástica jogue ele mais alto? O camarada mais pesado, né? Por quê? Porque quando ele sobe na cama elástica, ele vai deformar a mola, né? A mola vai ter uma grande deformação, consequentemente vai ter uma grande força elástica para jogar ele para cima, né? Se estiver os dois, né? O que é mais magro, se estiver próximo a ele, também vai ser jogado porque a força elástica vai ser muito grande. Então, quanto à deformação, né, que é outra propriedade, quanto maior for a deformação, maior vai ser a força elástica. Então, na mola, mais uma vez aqui, ó, quanto mais eu puxar essa mola, mais a força dela para voltar. Por quê? Quanto maior a deformação, maior a força contrária, né? Maior a força oposta que vai atuar sobre esse material, porque esse material é um material elástico, tá? Então, hoje, esse foi a nossa conversa, esse foi o nosso tema, força elástica, tá? Espero que todos estejam entendendo, tenham entendido, né, mais esse tipo de força, né, agregando mais um tipo de força às nossas discussões, tá? Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato no privado no WhatsApp, tá? E tirar as dúvidas. Procurem assistir a videoaula, estou mandando também a audioaula. Tá lá no canal da escola também a videoaula, se não der para baixar, mas procurem assistir, procurem fazer, pesquisem no livro também tem todas essas informações, tá?
Então desejo a vocês tudo de bom, saúde, paz e uma abençoada semana a todos. Tchau, tchau e até a próxima.